Eu hoje vou falar em Lucas 7, primeiro versículo, a cura de um servo do centurião. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras, dirigido ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a qual este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o servo. Esse, chegando-se a Jesus à distância, lhe explicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faça isso, porque é amigo de nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com ele, e perto da casa do centurião ouviu-lhe amigo para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres na minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir até contigo. Porém, manda com uma palavra o meu rapaz e será curado. Porque também eu sou homem, sujeito à autoridade, e tenho soldados à minha ordem, e digo a este vai, e ele vai, o outro vem, e ele vem. E o meu servo faz isto, e ele faz. Ouvindo essas palavras, admirou-se Jesus dele, voltando-se para o povo que acompanhava, e disse: Afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Por, ah, muitas vezes nós achamos que nós temos que Jesus tem que estar junto conosco, junto para que haja cura. Muitas vezes nós não precisamos estar no local, basta nós mandar. Eu conheço uma história de alguém que um dia orou por mim. E essa pessoa não estava aonde eu estava. Ela estava distante. Ela estava numa cidade, em Curitiba, e eu estava em Bocaiúva do Sul. E essa pessoa pediu para que Deus, isso ao meu encontro, me curasse da leucemia. E eu fui curada. Graças eu dou, meu Deus, porque eu estava na morte. Por isso, quando eu leio o Salmo 23, onde ele diz: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, teu bordão e teu cajado me consolam. Nessa época, eu estava desviada, mas Deus ouviu o pedido dessa pessoa e viu que ela tinha tanta fé que eu fui curada. Hoje sou uma pessoa com saúde até boa. Pode reparar que sou gordinha. Aquele tempo eu era muito magrinha. Eu quase não podia comer. Vivia mais na cama, com fraqueza. Hoje não, hoje sou uma pessoa feliz e tenho só que agradecer ao meu Deus. Esse jovem, esse homem, não diz qual é a doença que ele tinha, mas ele também estava à beira da morte. Foi quando o centurião pediu para que alguém deles fosse falar com Jesus para que Jesus viesse curar ele. Jesus estava vindo, já estava quase chegando à casa, quando ele pediu para que Jesus não fosse até ele. E Jesus não foi, mas viu que a cura, que ele tinha tanta fé, que ele seria curado. E ele foi curado. Porque Jesus conhecia o coração, ele conhece o nosso coração. Ele não precisa estar nem perto, ele sabe dos nossos pensamentos, do nosso coração. Assim como ele já conhecia na época, ele conhece nos dias de hoje.
Portanto, ninguém esconde nada de Jesus. Porque se nós pensar que vamos esconder algo, nós não escondemos. Muitas vezes, quando eu fumava, eu ia para a igreja e eu pensava, eu vou dizer para o pastor que... Se o pastor perguntava, eu dizia que eu não fumo. E eu falava. Muitas vezes até eu acho que alguém falava para o pastor e o pastor fazia a pergunta. Se alguém estivesse fumando, levantasse a mão. Eu nunca levantei a mão porque eu queria mentir que eu não fumava. Mas era um desejo do meu coração de deixar de fumar. E adiantava eu esconder do homem, mas de Deus eu não escondi. Até um dia que Deus teve misericórdia e me ajudou, que eu, naquele dia, eu pude deixar. Com facilidade, eu deixei muito. E hoje eu sou feliz porque eu não tenho vício de cigarro, não tenho vício de bebida. Esses vícios não tenho. Mas eu dou graças a Deus porque Deus tem tido misericórdia, tem me livrado. Eu tinha também até um vício que era fofocar. Eu tinha esse vício. E esse também foi liberto. Vício de mentira, vício de fofoca. Tudo esses vícios, eu, graças a Deus, fui liberta. E Deus hoje me abençoa porque eu aprendi na vida que não devemos estar se incomodando com a vida aí, que nós devemos cuidar da nossa. Nós nem cuidamos da nossa porque tem muita gente cuidando para nós. E por isso, Deus ama aquele que se esforça para fazer a vontade dele. Olha, eu acho bonito quando Jesus diz assim, ó. Jesus afirma nesse aqui, que nem Israel achei fé como esta. Que bom. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram o curado servo. Então vê que pela fé, pela nossa fé, nós somos curados. Há muitos milagres que não acontecem porque muitas vezes nós duvidamos, mas nós temos que ter fé. Nós temos que se esforçar. Pedir a Deus, se não tem, peça, porque é só Ele poderá nos dar. E tudo que nós temos que pertence a Deus, é só Ele que nos dá. Você, por você mesmo. Porque o apóstolo Paulo diz, não sou eu, mas Cristo vive em mim. Porque se nós deixar o eu para lá, Cristo viverá em nós. Portanto, nós temos que ser sempre pedindo a Deus para que Deus deixe o eu para lá e eu venha a receber o Espírito Santo. Agradeço a todos. Espero que essa passagem desse livro chegue até você, que você reconheça quanto Deus precisa de estar na tua vida, porque Deus não se alegra que nós venhamos se perder, mas Ele quer que todos nós se salvem. Por isso, você deve se sentir feliz e buscar a presença de Deus. Converse com Deus e Ele tudo fará na tua vida. Tem um versículo que diz assim, primeiro buscai o reino dos céus e o resto tudo Ele fará. Portanto, vamos buscar o reino dos céus. Agradeço a oportunidade que eu tenho para falar desse evangelho, que eu acho tão maravilhoso quando nós conversamos. Agradeço os que me seguem, agradeço e peço que vocês estejam. Talvez eu não fale a mesma palavra que você gostaria de ouvir, mas que Deus te abençoe, que você entenda que muitas vezes é Deus na tua vida. Obrigada, Deus te abençoe. Em nome de